Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast, o nosso 40 Passos OAB Podcast, esse voltado à segunda fase OAB Trabalho. Você que acompanha o nosso podcast ou por vídeo na TV Damásio ou em uma das plataformas de sua preferência. Estou aqui para falar hoje da segunda fase OAB Trabalho, a nossa querida e amada segunda fase. Estou aqui com os meus amigos Renato Santiago, o Renatão, e o Caio Rangel, o Caião. Porque a ideia do podcast é ser algo mais informal, ser algo mais contraído, e a gente preparou algo muito bacana para você que acompanha, claro, todos os podcasts aqui do Damásio e agora esse específico para a segunda fase. E o convido a assistir também o podcast lá da primeira fase, que nós falamos de direito do trabalho, processo de trabalho. Não perca, você pode assistir, como eu disse, ou na TV Damásio, ou em uma das plataformas de sua preferência. Meus amigos, vamos começar? Então, vou abrir aqui para se apresentar, meu amigo Renato Santiago. Mais um podcast, hein? Vamos falar disso ou não? Mais um podcast. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez, dessa vez a gente vai trazer muitas dicas práticas e teóricas também, de como se preparar de forma adequada para a segunda fase do exame de ordem. A ideia é trazer aqui um bate-papo mais leve com o Leone, é um prazer, agradeço novamente o convite, professor Leone, ao Damásio, né, e estar aqui com os meus colegas do dia a dia, da docência, da advocacia. É uma satisfação para mim enorme estar aqui novamente com vocês, tá bom? Então já vou passar a palavra aqui para o Caio ou devolver para o Leone. Então, antes disso, vamos fazer o merchan da nossa CLT, né? Ah, não, sim. Pelo amor de Deus, a gente vai apresentar esse material isso, que tá aí, ó. Nossa CLT, organizada, primeira edição. Chique demais. Editora Casa do Direito, deu bastante trabalho, mas com certeza vai ajudar os nossos alunos na preparação e a tão sonhada aprovação. Caião, prazerzaço contar contigo, se apresenta para quem nos acompanha. Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo ou escutando aí o nosso podcast. Primeiramente, eu me sinto muito feliz, muito honrado, porque é minha primeira vez aqui no podcast do Damásio e a primeira vez a gente nunca esquece, principalmente estando ao lado de dois dos grandes amigos que a vida profissional me fez. Eu digo que são mais do que colegas, são amigos mesmo. O professor Leone e o professor Renato. Muito obrigado pelo convite e espero que a gente consiga falar de uma forma leve, solta, sobre um tema que é muito importante para os nossos futuros doutores e futuras doutoras. Claro, é muito importante esse espaço, né? E também agradeço o Damásio, né? Porque hoje o podcast está na ordem do dia, né? Numa conversa descontraída, quem acompanha consegue obter muitas informações. E qual que é o lado bom nosso aqui, né? Isso para quem está nos acompanhando. Além de a gente ter muita experiência, sem qualquer soberba, nada disso, mas muita experiência de sala de aula, de preparação para a segunda fase, nós também advogamos a prática, né? E a gente é muito envolvido em tudo que a gente faz. Então, a ideia é ser um podcast mesmo de corpo e alma, para a gente derramar, entregar para todo mundo aquilo que vai ajudar bastante, né, nessa preparação e tão sonhada aprovação. Eu separei, meus amigos, alguns tópicos para a gente falando e conversando. Tá, vamos começar? Vamos. Bora. Vamos lá? Bora. Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, que é um misto, e não tem como não falar disso, e a gente não lembrar de quando a gente passou por isso. Que o exame de ordem marca a nossa vida para sempre, né? A gente está naquela incerteza da graduação, aí aquela luta para passar na primeira fase, sai a aprovação. Nominalista. Renatão, é aquele misto, né? De alegria e preocupação ao mesmo tempo, né? Eu até brinco que tem que embargar de declaração para saber como é que você está, né? Eu estou feliz e preocupado ao mesmo tempo. Como é que foi para você, Renato, quando você viu o seu nome lá, da primeira para a segunda fase, o aluno que vai passar por isso ou passou por isso? Como que é essa questão? Realmente é um alívio, mas é um alívio momentâneo, porque você sabe que logo na sequência vem a segunda fase do exame de ordem. É uma barreira que se quebra, até porque a primeira fase do exame de ordem
Todos nós já tivemos esse receio de não ser aprovado, né? Enfim, a gente se dedica, estuda e é aprovado. Realmente, ver o nome na lista não tem ali é indescritível, não dá para descrever a alegria de ser aprovado na primeira fase do exame de ordem. Mas, como eu disse, é algo que você tem que ter na sua mente que ficar feliz de estar na segunda fase do exame de ordem, mas já ter a consciência de que começa uma segunda preparação, porque a primeira fase do exame de ordem e a segunda, elas têm características totalmente diferentes. É uma nova forma de estudar, é uma nova forma de se preparar e realmente você tem que ter isso em mente, saber que o cursinho ele é essencial para a segunda fase do exame de ordem e falo isso com conhecimento de causa. Claro. Né? Já tive a oportunidade de prestar a OAB na segunda fase sem o cursinho e com o cursinho e realmente é primordial ter as dicas dos professores, de pessoas que já sobrepujaram essa fase, né, para que você alcance, né, a aprovação plena, não a aprovação parcial no exame de ordem. Então, eu acho que fazer um cursinho é de fundamental importância para ter uma preparação adequada. Renatão, você tocou em pontos importantes aí, já vou passar a bola aqui para o Caio, né? Porque é muito curioso, né? Não dá para descrever direito o que porque você tá a alegria, que acaba sendo uma felicidade muito grande, a aprovação na primeira fase, mas ao mesmo tempo você já sabe, né, que começa a contar, né, a preparação para a segunda fase, a data já está marcada, é uma preparação completamente diferente. Na primeira fase, a gente fala muito para os alunos, né? A resposta já está ali. Não é uma prova fácil, mas bem ou mal é uma das 4 alternativas. Você acerta, pinta e tem que fazer 40 pontos. A segunda fase é uma prova em branco. A prova está lá, tem que escrever. E outra, tem que escrever. E pior, tem que escrever à mão. Não tem corretor, não pode consultar Google, não pode consultar YouTube, não pode consultar... Então, assim, vários fantasmas acabam aparecendo na cabeça. Ai, meu Deus do céu, será que vai dar tempo? E aí, num primeiro momento, 5 horas, que na primeira fase, vamos falar a verdade, dá tempo... Na segunda fase, em cima, é um ajuste fino. E aí você falou algo, eu queria que o Caio complementasse a informação, e não é querendo vender o peixe, nada disso, mas assim, é fundamental o cursinho, especialmente na segunda fase. Porque a gente acaba passando um norte, né, aliado a uma experiência, aliado ao motivacional, que muitas vezes na primeira fase eu conheço alunos e alunas, que passaram muitas vezes na primeira fase porque fizeram uma boa graduação, porque são estudiosos, porque estudaram provas anteriores. Mas na segunda fase, sem uma preparação específica, sem um direcionamento... Então, Caio, eu queria que você passasse, porque você tem muita experiência também, como eu tive lá atrás, e hoje de nós o Renato também teve muita, e agora você muita, assim, esse contato com o aluno da correção individualizada da peça, dos blocos de questões... Então, assim, qual a importância do cursinho? Porque eu tenho certeza, a pessoa está acompanhando o podcast, será que eu faço cursinho? Será que eu não faço? Será que eu não estudo por conta? Hoje tem muito material gratuito no Google, tem YouTube, tem inteligência artificial, tem modelo de peça, aí eu vou por conta. Explica para quem está acompanhando o podcast, vale a pena fazer o cursinho? É importante ou não? Pessoal, fazer o cursinho não é importante, é importantíssimo. Né? Vocês sabem que eu gosto muito de comparar direito, de comparar assuntos jurídicos com futebol. Vamos fazer uma analogia aqui, vamos lá. Bem tosca, mas vamos fazer. Desculpa, que time que você torce? Obviamente Palmeiras, né? E tem um grande técnico, né? E tudo vem dele. Então, até aproveitando o que o Renatão falou, da aprovação, e eu acho que isso vale para quem foi aprovado e para quem também não foi aprovado. Principalmente na primeira fase, dá para adotar um dilema do técnico do Palmeiras hoje, o Abel Ferreira. Claro. 24 horas. Como assim? 24 horas para você comemorar sua vitória e para você chorar sua derrota. Então, se você não passou na primeira fase, você vai ter 24 horas para ficar triste, para chorar, e depois, no dia seguinte, você vai voltar a estudar. E se você passou na primeira fase, você vai ter 24 horas para celebrar e no dia seguinte começar a estudar. Porque
não é fácil. E é óbvio que, como todo bom jogador de futebol, você que foi aprovado, você precisa estar onde? Num time bom. Não adianta você ser um craque e jogar num time pequeno lá na Série C, não. Você tem que estar num time bom, num Palmeiras, no Corinthians. E o time bom que você tem que estar aqui para a segunda fase é onde? É no Damásio. O Damásio é o time grande. O Damásio é o time que está te esperando, craque, você, futuro doutor, futura doutora, para vir estudar com a gente. E é óbvio também, acho que vocês vão concordar comigo, que não basta só você estar num time grande. Imagina, pega um craque, tá no Palmeiras, ele precisa do quê? De equipamentos, de uma camiseta boa, de uma chuteira boa, de um meião bom para jogar bola. E aqui na segunda fase, além de estar num time grande que é o Damásio, você precisa também de um material de qualidade. Então a nossa chuteira aqui, a nossa camisa, são as nossas obras. E isso é essencial. A prova de segunda fase, por mais difícil que ela seja, você pode utilizar material para fazer a prova, diferente da primeira. Claro. E é óbvio que a gente sempre recomenda, modéstia à parte, o melhor material para você ter todo o auxílio possível. Então, eu acho que não é importante você ter um curso de segunda fase, é importantíssimo, eu diria até essencial. Claro. Né? Para que você possa render aí e ter uma grande chance de aprovação. Caião, você tocou também em pontos importantes. Quer dizer, o Damásio, vale a pena sempre ressaltar, né, para quem acompanha, ele foi o pioneiro dos cursinhos. Sim. Ele é o cursinho dos cursinhos. Se hoje nós temos outros cursinhos, é porque o Damásio foi o primeiro. Ele tem mais de 50 anos de tradição e excelência no ensino do direito. E a gente não está falando aqui só para a gente estar relatando o que é verdade, né? Nós somos uma equipe muito unida, né? Assim, eu aqui, né, já estou esse ano 20 anos aí de carreira, então assim, o aluno, vocês são muito experientes, então assim, o aluno ele vai ter com a gente, claro que a gente fala sempre com muito respeito, né? Tem muita coisa no mercado, vamos dizer assim, mas o aluno vai ter muita segurança aqui na preparação com a gente. Ele vai ter realmente, e a gente entrega o que é de melhor. E olha, eu ouso dizer que é o momento que a gente está com a equipe mais coesa da história, né? O Renato também está há muito tempo, você também está há muito tempo na equipe, então a gente está com uma equipe muito coesa, né? A gente consegue ir acompanhando verdadeiramente os alunos, né? Assim, na preparação. Exato, né? exato. É isso mesmo, eu concordo, ipsis literis com o que foi dito aqui. Olha, o Caião vem com a leveza e eu venho com A analogia do com futebol. a tradição. Não, a analogia do não, os alunos adoram, porque assim, Sim, o Brasil claro. é apaixonado por futebol isso é muito bom. E na linha do que o Caio falou, né, já que a gente está falando de futebol, você tem que ter uma boa preparação, treinar bastante para a segunda fase do exame de ordem. É essencial, não tem como fazer a prova de segunda fase do exame de ordem sem praticar, sem treinar. E durante o curso, nós temos por hábito de puxar, né, a linha, puxar o aluno para que ele se esforce ao máximo durante o treino, desenvolva as habilidades que ele vai precisar para fazer a prova de segunda fase do exame de ordem. Então, nós temos uma preocupação muito grande, não só em trabalhar os aspectos práticos, mas também trazer para vocês, durante as aulas, os aspectos teóricos. Pessoal, se você não foi aprovado ainda na primeira fase do exame de ordem, eu te dou uma recomendação. Qual que é? Você fazer um estudo estratégico já pensando na segunda fase do exame de ordem. Então, se você escolheu direito do trabalho para a segunda fase do exame de ordem, deem uma atenção a mais nessa matéria durante o estudo, durante a preparação para a primeira fase. Por quê? Após a sua aprovação, você tem uma base muito boa teórica, tanto do direito material, direito do trabalho propriamente dito, como também uma base processual muito boa para fazer a segunda fase do exame de ordem. Por quê? A estrutura da prova de segunda fase do exame de ordem não vai exigir somente uma peça prático-profissional, mas vai exigir também um conhecimento teórico, tanto das questões processuais, como também do direito individual, direito coletivo do trabalho. Então, a sua visão é que vou fazer uma preparação para a primeira fase, já pensando na segunda fase. Se você fizer dessa forma, você já sai na frente. Por quê?
como o Leone ressaltou, o tempo é curto. Entre a primeira fase e a segunda, você tem mais ou menos 50 dias, 45, a depender do cronograma do exame de ordem. Então, você tem que fazer essa preparação específica para a primeira, já pensando na segunda. Mas se você não fez, não se preocupe. A gente, durante a aula, durante os cursos, a gente consegue abordar bastante coisa para que você chegue calibrado para a segunda fase do exame de ordem. Então, é isso. Isso é importantíssimo. Olha só, pessoal, na linha do que o Renato falou. Para você que está acompanhando o podcast e já conhece, é repetitivo, mas é importante. Para você que acessou ou o vídeo ou a plataforma, né, tá assistindo e ouvindo ou só ouvindo, como que é a estrutura da segunda fase do OAB? Então, vamos lá. E eu vou focar na área trabalhista. Você tem uma peça e os últimos exames trouxeram surpresas, mas é uma peça que tem como característica um volume grande de teses. Então, a gente fala uma média de 10 teses, pode ser para mais, pode ser para menos, mas é isso. Por isso que a gente sempre indica, não é fórmula mágica, começar pela peça, sem ler as questões, depois ir para as questões, mas não é verdade que você vai enfrentar 4 questões. Na verdade, são 8 questões, porque cada questão é A e B. Então, na verdade, em 5 horas de prova, você vai fazer uma peça e 8 questões. Então, é claro que a gestão do tempo, a gestão emocional, a inteligência emocional, tudo isso é fundamental. E é a estrutura da prova. Na prova, não necessariamente você precisa fazer na ordem. Você pode abrir as questões, colocar A e B, mais ou menos metade da folha, isso a gente explica bem no cursinho, e, de repente, eu posso começar pela 2B, fazer a 3 inteira, a 4A, porque já aconteceu da 1A ser mais difícil. E aí você trava. Caião, uma coisa que é legal você explicar. Por mais que as questões da OAB, elas são casos práticos, mas, a verdade, não é o caso prático da advocacia. É um caso prático do mundo em tese. E que o aluno tem que ficar relativamente tranquilo é que, por ser uma prova com consulta, cai a letra da lei, a súmula OJ, que é a tal da tese. Explica melhor o que é. Porque eu não falo, eu tenho que saber tese, porque tese representa 9 pontos da prova, porque tirando o início, o fim é o recheio, e todas as questões são teses. O que é isso, tese? Tá. Seguinte, quando você vai fazer uma prova, principalmente focado aqui na OAB-FGV, segunda fase, nós temos, como o Leone disse, uma peça prático-profissional e questões. Essa peça prático-profissional, ela vai te cobrar uma parte de estrutura, que é uma parte que vai pontuar bem menos, mas que vai te pontuar mais ou menos 1 ponto, a gente pensa. E dentro dessa estrutura, dessas teses, existem as teses de mérito lá, né, que a gente chama de fundamentação legal. Claro. Que é efetivamente o direito que está sendo discutido. Claro. Então, tese de dano moral, tese de hora extra, tese de intervalo, essas teses de mérito, que são um recheio normalmente da sua peça e que costumam cair nas questões dissertativas, são as que mais pontuam na sua prova. Quando a gente pensa numa prova que tem consulta, muita gente pensa, é simples, eu vou então ver que a questão trata de um tema, vou procurar esse tema no meu material, vou achar o artigo, a súmula e vou transcrever ipsis literis ali. Calma, não é bem assim. Claro. Se fosse assim, seria muito fácil. Então, o que a banca quer de você, o que ela espera de você, é que você saiba colocar no papel aquele artigo ou aquela súmula. Saiba o que você está escrevendo, não é simplesmente um copia e cola. Que é o tal de parafrasear. Que é o tal de parafrasear. É o desenvolvimento ou raciocínio jurídico, O silogismo, que a gente chama. Então, quando você for elaborar uma tese, seja na sua peça prático-profissional, seja em questão dissertativa, o que a gente ensina, inclusive, aqui na segunda fase, é que você tenha uma coerência, que você conte uma historinha para o examinador. Claro. Ele tem que saber. Então, lembra quando você era pequeno, que você assistia aos filmes da Disney, Branca de Neve, Bela Adormecida? Tudo tinha um contexto para acontecer. E a sua resposta tem que ter um contexto. Uma introdução,
um recheio, que é a fundamentação legal jurídica, e uma conclusão. Então, o ideal é você tentar transcrever os dispositivos que você encontra, a súmula, a UJ, o artigo, com as suas palavras, e não copiando e colando, porque é isso daí que vai fazer com que você consiga pontuar mais na sua prova. Não que a estrutura não seja importante, todas as partes são importantíssimas. Já vi gente que ficou aí por 0,10, 0,05, mas é lógico que se a gente for pegar historicamente, o que mais pontua numa prova de segunda fase são essas teses de mérito, que envolve o direito trabalhista, material, processual ou coletivo em si. Maravilha, Caião. Renato, olha só. O que o aluno vai ter de diferencial aqui com a gente? Então, que é uma dúvida muito comum. Ele está assistindo o vídeo, ouvindo o áudio, está até ficando convencido de vir estudar, de fazer o cursinho. Mas é natural. Ele, até então, ele fez uma graduação. Até então, e é normal isso, ele estava muito focado na primeira fase da OAB, que é uma preparação completamente diferente. Estava treinando muito aquela memorização, treinando fazer teste e tal. Finalmente passou. Então, na segunda fase, ele vai ter aqui com a gente, além das aulas, várias, ele vai ter peças, blocos de questões, estudos dirigidos, simulados, laboratórios, materiais extras, revisões, gabaritando a peça, que equivale ao dia da MASO na segunda fase. Mas o que eu acho não, tenho quase certeza, que representa um grande diferencial, e aí, Renato, você vai explicar melhor isso, ele vai fazer as atividades. Só que se ele tiver uma correção só por uma plataforma, tendo acesso a um gabarito, é um tipo de preparação. Mas a partir do momento que ele tem uma correção individualizada das atividades, é outro tipo de preparação. Aqui com a gente, ele tem essa correção individualizada. O que isso representa de divisor de águas para que ele entregue essa atividade para a gente olha, corrige e dá essa devolutiva? Isso é fundamental para ele fazer o ajuste na trajetória ou não? Isso é essencial, Leone. Você ter um direcionamento personalizado é essencial para a sua aprovação no exame de ordem. Por quê? Muitos alunos acabam se preocupando muito com a estrutura da peça prático-profissional, com a falta de experiência profissional. Não fiz, nunca trabalhei no escritório de advocacia, nunca fiz uma peça prático-profissional, não tive essa oportunidade de fazer enquanto eu estava na universidade, né? E acabam se preocupando com esses detalhes. E como o Caio falou, na nossa área, na área trabalhista, falo nossa, com muito carinho. Com muito carinho, até porque a gente tem um carinho muito grande pela área trabalhista e a gente gosta muito dela. E na nossa área, a peça prático-profissional, a pontuação que se dá ao fundamento jurídico de cada uma das peças prático-profissional é muito grande. Então, o professor ele vai ler a sua peça, vai analisar, verificar se você construiu de forma lógica ou tem o silogismo jurídico, que a gente, além de ensinar na sala de aula, a gente avalia para ver se realmente você esqueceu de apontar de forma precisa o fundamento jurídico, o fundamento legal ou jurisprudencial da sua tese, eventualmente se você está sendo demasiadamente objetivo ou prolixo no desenvolvimento da sua tese, se a resposta às questões dissertativas estão na medida. Por quê, pessoal? Você tem 5 horas de prova para entregar a peça prático-profissional resolvida e também a resposta às questões. Então, o professor vai avaliar, com base na experiência, nos anos de docência, né? Eu acredito aqui que a gente teve a oportunidade de corrigir muitas atividades ao longo da nossa carreira como professor, e a gente identifica quando o aluno ele está indo além do que é exigido para a segunda fase do exame de ordem, ou quando falta desenvolver ainda algumas habilidades. Então, o nosso trabalho enquanto professores,
além de ensinar, é avaliar se você está no caminho certo e os aspectos que você precisa aprimorar para a prova de segunda fase. Então, é essencial essa avaliação, essa correção e esse direcionamento que os professores eles vão te dar durante a sua preparação. Então, é fundamental essa correção individualizada pelos professores. Então, se você tiver uma correção automática, só o gabarito, isso pode te ajudar no sentido de que você vai entregar uma atividade, mas não vai saber o que você precisa aprimorar. Então, além da correção individualizada, a gente tem o nosso Pergunte ao Professor, onde você pode esclarecer as dúvidas. Olha, professor, eu estou com dificuldade em tal tese, estou com dificuldade em fazer a régua processual e identificar uma determinada peça prática profissional. Então, todo esse suporte a nossa equipe de professores vai te dar na caminhada, né, na trilha, na preparação rumo à aprovação no exame de ordem. Então, isso é fundamental. Muito bom, Renata. Pode falar, cara. E puxando claro para futebol aqui, como um tema, não. Nós somos os treinadores de vocês. Mas é isso mesmo. A gente está treinando. Às vezes eu pego um aluno em que eu faço uma correção um pouco mais crítica. Professor, você pegou um pouco pesado. Mas esse pegar um pouco pesado, que a gente faz às vezes, é essencial para você. É isso. Eu conto até hoje que quando eu fiz meu simulado aqui na segunda fase, eu tirei 3,4 no simulado. E vieram com vários comentários difíceis de se ouvir. Mas depois que eu remoí aqueles comentários, eu falei, putz, são críticas construtivas. Claro. Então, quando a gente fala que deveria ser feito de uma forma do que outra, existe uma outra questão também. A gente sabe como a banca quer que você faça, porque a prática é diferente da prova da segunda fase. Então, nós somos, querendo ou não, treinadores de vocês. E é isso. E aí, se vocês tiverem essa capacidade, lógico, de ouvir de uma forma construtiva, com certeza que renderão muitos frutos no futuro. O que vocês falaram, isso é fundamental para quem nos acompanha. Uma coisa é você escrever para você e falar, eu entendi. Eu até brinco, né? Se você escreve alguma coisa para você e você não entendeu, né? Mas, na verdade, você precisa fazer uma prova, que é para alguém corrigir a sua prova, à luz do que a banca examinadora quer. Tá aí o desafio. Então, e eu falo muito isso, tá? Você que vai ser nosso aluno, nossa aluna, nós não estamos para julgá-los aqui. A nossa missão não é julgar. De forma alguma. Se você tirar 10 ou tirar 0 na nossa correção, para nós é a mesma nota. E a gente vai ter essa liberdade, claro, de maneira educada, de maneira gentil, com urbanidade, mas a gente vai ter seus comentários. A gente vai fazer as críticas construtivas. Porque para a gente ficar só batendo palminha, 10, 10, palminha, 10, palminha, 10, eu não vejo o Abel fazendo isso lá no Palmeiras. Longe disso. Inclusive, eu comprei o livro dele e eu não vejo ele palminha, 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 palminha. Quando tem que elogiar, ele elogia. Mas na hora de pegar no pé, ele faz à frente de todo mundo mesmo. E o jogador tem que entender que aquilo é para o bem dele. É aquela frase que eu aprendi do meu pai, sou muito grato ao meu pai, que o bom pai não é aquele que passa a mão na cabeça sempre. Então, não é só para ganhar carimbinho. Então, a gente está aqui, e Canhão, eu sempre falo isso em sala de aula. A minha primeira peça, eu demorei 9 horas para fazer. 9. E assim, ficou muito longe de ser ruim. Eu vou repetir. Ficou muito longe de ser ruim. Para ser ruim, ainda ficou horrorosa. E todo o meu estágio tinha sido narracível. Eu fiz muito família e sucessões no meu estágio, né? Escolhi trabalhista, sei lá por que eu escolhi trabalhista na época, escolhi. E aí, assim, até eu ir pegando a manha, e aí foi. Mas tanto que no final, você vê, as minhas peças já eram meio que modelo. Então, assim, eu falei, não, eu vou ter aquela raiva do bem. Eu vou aprender, eu vou ir melhorando. E, assim, é o treinamento. Também é outra coisa que eu vou já passar para vocês, assim. Uma coisa que eu estou convencido, não existe fórmula mágica, método revolucionário, cartilha sobrenatural, não. Mas, assim, você tem algumas chaves. Dedicação, disciplina, paciência, perseverança, resiliência. Resumindo,
é o treinamento. Então, por mais que você tenha a melhor aula do mundo, na segunda fase, a gente precisa muito mais de vocês do que na primeira. Só aprende a fazer peça, fazendo peça, e só aprende a fazer questão, fazendo questão. Nessa linha, que eu preciso da ajuda de vocês. Quando vocês forem ler o edital, o que cai na área trabalhista? É assustador. Sim. Até direito do preso tem lá. Você fala, meu Deus do céu. Mas nem que eu ficar 5 anos estudando loucamente, eu vou passar nisso. Calma, que agora vou pedir ajuda para os meus amigos aqui, para a gente selecionar. O Renatão vai falar de direito do trabalho, material. O que cai mais? Será que tem um direcionamento? E o Caião vai falar de processo, o que cai mais. Não vamos nem entrar ainda nas peças. Vamos falar de teses. Eu olho lá, é tudo de tudo, mas assim, será que a banca OAB FGV repete temas? Claro que tem surpresas, mas alguns temas são centrais que eles sempre cobram em praticamente todas as provas. Renatão, em direito material, o aluno está assistindo o podcast aqui, a pessoa interessada. O que ele já começa a pensar num direcionamento que ele vai ter na segunda fase? Na segunda fase do exame de ordem, é muito importante que você tenha em mente o seguinte, né? Nós temos o direito do trabalho, mas temos algumas matérias, alguns assuntos que são aplicáveis de forma supletiva e subsidiária, né? Às relações de trabalho. Então, não só a CLT, mas o Código Civil nós temos aplicação, Constituição Federal, porque tem muito direito fundamental, alguns direitos sociais do trabalhador são aplicáveis também aqui à área trabalhista. Então, no curso a gente trabalha de forma global, de forma integral, esses assuntos, tanto em sala de aula, como também resolvendo provas anteriores. Eu acho muito bacana trazer isso para os alunos, a estruturação da peça, mas a gente tem uma preocupação muito grande em trazer também dentro da aula as teses de direito material, né? E aí, pensando em segunda fase do exame de ordem, a gente tem múltiplos assuntos que são cobrados de forma recorrente no exame de ordem. Eu posso citar aqui a duração do trabalho intervalo, que é um assunto que está no nosso cotidiano, no dia a dia da advocacia. Então, hora extra, intervalo intrajornada. Nossa, quanto foi cobrado esse assunto na segunda fase do exame de ordem. Sobretudo, tempo à disposição, quando integra ou não a jornada de trabalho do trabalhador para fins em especial de pagamento de hora extra. Então, sobreaviso, prontidão, os adicionais legais. Quando eu falo de adicional, eu estou falando de salário e remuneração, o que integra o salário, as parcelas que integram o salário, as parcelas que não integram o salário, né? Adicional de transferência, adicional noturno, adicional de insalubridade, periculosidade. Nossa, como eles gostam de cobrar esse assunto. E por uma razão muito simples. Nós estamos treinando para ser advogados. Claro. Vocês estão treinando para, daqui 1 mês ou 2, estar na vida prática. Então, são assuntos que são muito recorrentes no dia a dia. São dúvidas de trabalhadores, de empresas que chegam de forma recorrente. Então, a banca ela tenta refletir o que acontece na prática no que vai acontecer, no que você vai enfrentar na sua vida profissional. E além desses assuntos, que são, lógico, claro, apenas um recorte do que cai, nós temos outros grandes temas, como, por exemplo, estabilidade, garantia provisória no emprego, em especial gestante, trabalhador acidentado, acidente de trabalho e os seus reflexos, né? O dirigente sindical. Dirigente sindical. Então, são assuntos que caem muito na segunda fase do exame de ordem. Vamos falar. E eu não posso coletivo esquecer. Do trabalho. Nossa. Exatamente. Direito coletivo, principalmente negociação coletiva. Greve. Agora, eles estão cobrando bastante
contribuição sindical, Sim, contribuição estrutura sindical, assistencial. Então, vejam, são todos assuntos que foram impactados pela reforma trabalhista. Nós tivemos a alteração em 2017, é uma alteração recente, que nós temos muito debates acerca desses assuntos, muitos deles foram objeto de ação direta de inconstitucionalidade, nós tivemos alguns impactos também no direito material, que a banca ela traz e cobra para você na primeira fase do exame de ordem. E eu não posso deixar de falar sobre um assunto. Eu estou tentando trazer aqui o máximo de conteúdo para vocês. Mas um assunto também que eles gostam muito de cobrar, pessoal. Extinção do contrato individual de trabalho. Em especial as modalidades de extinção, dispensa sem justo motivo, quando eu tenho algum vício de consentimento do trabalhador num pedido de demissão, quando eu posso pedir a anulação de um pedido de demissão, o enquadramento das faltas graves, algo que sempre aparece em questão dissertativa ou até mesmo na sua peça prático-profissional. Você tem que ingressar com uma ação trabalhista pedindo uma rescisão indireta do contrato de trabalho ou defender a validade da aplicação de uma justa causa. Agora eles estão cobrando bastante duas modalidades de extinção do contrato de trabalho em específico, que é o fato do príncipe, que já caiu por mais de uma vez no exame de ordem, e também força maior, né? Então, eles estão trabalhando bastante esses temas e vale a pena você estudar durante a sua preparação. Se você está estudando, se preparando, né, para o 40º exame de ordem, vale a pena dar uma atenção nesses temas, porque vira e mexe aparece, se não na peça, como tese de peça, nas questões certamente pode aparecer, né? Então, se você vier aqui com a gente, você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Isso vai estar nas aulas, materiais, simulados, laboratórios. Então, parece muita coisa, né? Parece um monstro, assim. Mas, na sequência de aulas, em todo o cronograma e roteiro que a gente dá, o aluno vai, né, aprendendo esses temas, ele efetivamente vai chegar bem preparado para fazer essa prova. Caião, certeza. E processo? O que cai de direito processual do trabalho? Claro, dialoga também com o processo civil, naturalmente, mas assim, vamos falar de peça, a gente já vai falar de peça na sequência, mas temas em si, o que cai de processo? Olha, eu destacaria 4 temas macro, que obviamente dentro desses temas macro eles exploram muitas teses. Primeiro, audiência. Isso. Esse aqui é um tema que quase em toda a prova tem. E a gente faz um estudo, né? O Leone sempre fez esse estudo também de quantidade de teses que caem. Então, a audiência é um dos temas que eu Até entendo. porque o processo trabalhista é um processo de audiências. Então, assim, tem que saber audiência, né? Com certeza. Um outro tema macro cai muito, recurso. Recurso cai a rodo, né? A gente brinca porque também na prática a gente utiliza bastante. Como advogado, claro. Como advogado, então é um outro tema macro. Execução. E aí a execução dialoga muito com o Código de Processo Civil aqui na área trabalhista. Isso a gente explora bastante no curso, então execução é um outro tema que eles abordam bastante. E um último tema macro que eu tenho percebido assim são os procedimentos especiais. Tá, então, é verdade. Costuma tá cair aumentando agora. muito. Na última segunda fase caiu perguntas de inquérito judicial, mandato de segurança também. Então foram 2 questões de procedimentos especiais, acho que era questão 3 e 4, ainda lembro na cabeça mais fresca, do 39º. Então eles exploram bastante, inclusive como peça, não só como questão, mas como peça o procedimento especial tem caído. E é muito importante a gente trazer essas dicas para vocês, porque qual que é a característica das questões, pessoal? A questão normalmente aborda um tema de direito material, geralmente é o item A da questão, e na sequência também explora um tema de direito processual. Então, numa questão, você vai ter 2 assuntos, geralmente um tema de direito material e outro de direito processual, para verificar se a aplicação, no caso hipotético, no caso prático abordado pela banca examinadora, a aplicação do direito em si, do direito do trabalho, seja ele individual ou coletivo, foi aplicado de forma correta, se a solução jurídica foi adequada ou não, né? Ou às vezes você vai ter que apresentar
a solução jurídica pertinente para aquele caso, né? E também indicar qual que é a medida processual cabível, se tem alguma tese dentro dessa medida processual que pode ser adotado. Então, sempre eles gostam de abordar um tema de direito material e direito processual nas questões que é fundamental aí para você acertar o máximo, ganhar aí os seus 1,25 ou até mesmo 5 pontos nas questões dissertativas. Eu falo que as questões, elas são tão importantes quanto a peça prático-profissional. Por quê? A distribuição da pontuação na segunda fase do exame de ordem é 5 pontos para a peça prático-profissional e 5 para as questões. Então, vale a pena treinar também, né, durante a sua preparação, as questões dissertativas, porque pode ser que você vá super bem nas questões e falte 1 ponto, ou até mesmo 2 na peça para a sua aprovação, né? Para que você tire 6 pontos, que equivale a 10, né? Na segunda fase do exame de ordem. Renatão e Caio, por isso que, assim, quando nós desenvolvemos a estrutura do curso, o que a gente pensou? E aí você que está acompanhando o podcast vai entender. Se é uma prova que cobra tudo ao mesmo tempo, a preparação tem que ser linkando uma coisa com a outra o tempo inteiro. Sim. Então, não faz muito sentido, data máxima vênia, uma preparação de aula de direito material, aula de direito processual, aula de direito material. Na segunda fase não faz muito sentido. Por quê? É claro que a gente respeita. Porque o aluno ele vai ter acesso a tudo isso na prova, sendo que na mesma questão ele tem letra A, direito material, e letra B, direito processual. Então a gente tem, claro, aulas pontuais sobre assuntos, mas a estrutura do curso em si, a gente consegue fazer em blocos. Então a gente começa na fase de conhecimento, então tem toda a reclamação trabalhista, as defesas, os recursos, trânsito em julgado, aí vem a liquidação com a execução e os procedimentos especiais. E a gente consegue, nas aulas e laboratórios das peças, a gente puxa as teses, puxa o direito material. Até uma aluna falou isso para mim, na sala. Falou, olha, aqui é legal o sistema de vocês, porque vocês, durante as aulas, vocês vão ensinando a gente ir linkando tudo e a gente vai se preparando para que na prova, caindo tudo ao mesmo tempo, e é o que vai acontecer, a gente tem esse discernimento consultando o nosso material. Então, o aluno ele vai tendo uma sequência lógica de temas em que a gente puxa o direito material respectivo e, quando é um assunto muito complexo, aí esse como a gente faz, a gente para e tem a aula específica nesse sentido. E é interessante isso que você falou pelo seguinte, isso é uma crítica construtiva. As faculdades hoje ignoram um pouco o direito do trabalho. Claro. Então, um aluno que... A gente é maltratado lá, né? A gente é maltratado. Querendo ou não, vem um pouco cru. E esse curso, além de ser, obviamente, específico para você passar na sua segunda fase, mas ele vai ser muito útil para a sua vida prática profissional. Então, tem gente que, eu só quero fazer o curso, saber a peça, como é que faz, e tá bom para mim. Mas tem gente que não. Eu quero vir aqui, eu quero aprender o conceito disso, o conceito daquilo, porque isso eu falo por experiência própria. Eu fiz curso aqui no Damásio, segunda fase, eu tive pouquíssimo direito de trabalho na faculdade. E eu lembro que depois que eu me formei, que eu passei na OAB e fui começar a exercer, as aulas do cursinho, eu ia direto lá no caderninho que eu anotava, ia ver tese, ia ver estrutura, e isso no começo da advocacia me ajudou pra caramba. Então é um curso, lógico, voltado para a aprovação da segunda fase da OAB, mas também que vai servir para a sua vida prática. Claro. Caião, isso é fundamental porque a gente fala muito isso, né? O quanto o aluno ele vai aproveitar essa preparação, porque é o principal, você que está assistindo o podcast, né? Que é passar no exame de ordem, começar a advogar, se sustentar a sua família. Quanta gente, né? E a gente vai falar de peça e motivacional também, mas quanta gente deposita a sua esperança na aprovação do exame de ordem, em ser advogado, e proporcionar uma vida melhor, não só para si, mas para sua família.
E isso vai acontecer. Ele vai precisar de uma base para começar a advogar na prática. Sim. Ele vai ter o material, vai ter o caderninho, vai ter as teses, e ele vai perceber o quanto que o que ele aprendeu aqui no cursinho, as coisas vão começar a aparecer na vida dele na prática. Exato. Deixa de ser o Tício, o Gaio, o Mévio, e passa a ser o trabalhador real, a empresa real que vai cair no seu escritório. E isso acontece. Muito. Vamos falar de peças agora? Bora. Vamos. Vamos lá. Que depois tem uma outra pauta. Não pode esquecer, porque você vai ter um podcast completo aqui da segunda fase em trabalhista. É claro que nós temos as nossas famosas 3 peças mestras, na ordem do que já caiu para você que está acompanhando. Qual foi a peça mais cobrada pela banca OAB FGV? A campeã de audiência. Contestação. Foram 14 vezes. Em segundo lugar, recurso ordinário. 12 vezes. E depois veio a reclamação trabalhista, 7 vezes. Mas são as 3 peças mestras. Na ordem, contestação, recurso ordinário e a reclamação trabalhista. Curiosamente, com uma tendência maior de advogar para a empresa do que para o trabalhador. Com certeza. A FGV, quando ela entrou, ela mudou esse cenário. Só que as últimas provas, das últimas 4, eles cobraram 3 novidades. Exame 36, mandado de segurança. Exame 38, agravo de petição. Exame 39, embargo de terceiro. Do espectro de 10 que eu já vou passar, só falta cair recurso de revista. Então, o aluno ou aluna tem que focar, e eu quero ouvir a opinião de vocês, em 10 peças. Vamos lá? Reclamação trabalhista, contestação, recurso ordinário, recurso de revista, contra-razões, embargos de execução, agravo de petição, ação de consignação em pagamento, mandado de segurança e embargo de terceiro. Disso que eu estou falando, só falta cair recurso de revista. Por que a gente está falando no podcast é importante? Porque nós temos, e não é para o aluno se preocupar, ele tem que se preparar. Só falta cair recurso de revista. Mas vamos tirar essa lenda urbana que só cai reclamação trabalhista, contestação e RO, porque não é verdade. Porque outras peças estão caindo também. Mas, se ele comparar com outras áreas, isso está acontecendo em outras áreas também. Quer dizer, não cai só a peça mestra. Outras peças deverão ser estudadas e vocês vão ter tudo isso com a gente. E quem for nosso aluno fala muito, né? Pô, é legal porque eu escolho o Damásio e eu não tenho preparação só das peças mestras. Tudo. Eu também eu tenho das outras. Queria ouvir um pouco de vocês. Só tenho que estudar a peça mestra ou eu tenho que me preocupar com outras peças também? Pode falar. Hoje não tem mais isso de só estudar peça mestra. Esquece essa ideia. Esquece essa ideia. Inclusive, você acabou de falar do recurso de revista. Eu tenho uns pensamentos, não é para desesperar ninguém, mas assim, 40º exame, 40, número cheio. Cheio, novidade, só tá faltando ele, né? Virar algo emblemático, claro. Lembra do 40? O que? O recurso de revista? Não sei, vai saber. Já pensou? Ué, por que não? É chance. Hoje em dia não tem mais essa questão de, vai cair uma das 3 peças mestras. Claro. A gente já, inclusive aqui no curso, a gente esquece aquela questão de aposta. Todo mundo que pergunta, professor, qual que é a aposta do curso? Todas as peças são. Exatamente. A aposta do curso é a melhor preparação possível É isso para a aí. segunda Terceira fase. Guerra Agora Mundial. eu gostei. É isso aí. Agora eu gostei. Essa é a aposta. Agora Essa é a eu gostei. aposta. Essa é a aposta. Essa é a Não aposta. tem mais Não. como fazer isso. E aqui um outro diferencial do curso, eu até vou puxar o jabá para mim agora. Fazendo o nosso curso de segunda fase, você vai aprender não só as estruturas das peças, a régua processual com música. Com música. Com música. Agora Gustavo tem Lima. música. Gustavo Poxa, Lima, que isso? Vocês presente acham que eu no estou curso usando da essas Mase. calças apertadas social por quê? Porque eu quero Que virar isso? sertanejo. Não, e tá, inclusive, tá sem meia e tá aquela Você calça na vê? canela. Aqui, ó. Não, Dá um close aqui, ó. Aqui, ó. Olha o embaixador. só, Olha o embaixador. Olha aqui, ó. É Olha estilo o Gustavo embaixador. Lima. Eu acho que vale a pena se dar uma palhinha. Não. Eu Ah, acho. eu também Não, acho. eu acho. Que eu acho isso? eu acho que Era é só o pra- era momento só pra- propício era só para pra isso. divulgar, Ó, o né, microfone já tá aí, ó. Microfone, já tá vestido na estica, o cabelinho tá arrumado.
Tá o boi lambendo? Eu acho que pelo menos uma palhinha. A Uma gente, palhinha. não, ó, é assim, ó. O reclamante ajuiza a reclamação e a vara expede a notificação. A ré vai se defender, então qual é a peça? Contestação apresentável nessa equipe trabalhista aqui do Damásio. É melhor para você ser aprovado, você vai passar e vai gabaritar o titirei e vai. Você vê? Onde você vai ter isso? Um Não, artista. se você fizer nosso curso, você vai ter a versão na íntegra, né? Sensacional. Depois dessa, Legal Renatão, vai demais. você que eu vou ter que me Legal. recuperar Eu uns acho que 5 não é minutos. momento ainda de falar um videozinho que tem no YouTube lá. Não, Renatão. Todas as pessoas- vamos voltar na pé. Eu acho que vamos segurar para um Vamos próximo segurar um podcast. pouquinho essa Porque informação. se você der uma pesquisada, você vai encontrar algo lá no YouTube, mas a gente fala Olha, disso num outro cuidado momento. com redes sociais, viu? Elas podem te ajudar, mas podem muito bem te prejudicar. E não dá mais para pagar, porque espalhou. Renatão, vai com você depois para me recuperar. É isso aí, é isso aí. Vocês veem aqui que vai ser muito leve a sua preparação para a segunda fase do exame de ordem, porque a intenção é a gente passar o conhecimento necessário. Há uma preocupação muito grande com o conteúdo, né? Não só com as questões de ministrar aula, mas também passar o conteúdo de uma forma leve, compreensível, que vocês possam entender e se divertir também durante a aula. Então, a nossa equipe é bem diversa nesse aspecto, né? Então, tem os professores mais coxinha, né? E tem os professores Isso mais é muito leve, para que você consiga aí ter a melhor preparação possível. Voltando aqui para o tema das Claro. peças prático-profissional, como o Caio ele mencionou, nós tivemos uma quebra de padrão, sobretudo importante. nos últimos exames. Últimos 4. Não dá para se preparar somente com reclamação trabalhista, contestação e RO. É lógico que através dessas peças vocês conseguem fazer todas as demais. Por quê? Aqui no curso a gente te ensina as características dos recursos que segue o padrão do RO, mas cada um tem a sua peculiaridade, né? Mas não dá só para se preparar com essas peças prático-profissional. Então, você precisa entender muito bem a régua processual para entender a hipótese de cabimento de cada uma delas, qual que é o momento que se utiliza dessas peças, né? Para que você tenha ali uma boa preparação, uma preparação integral para o exame de ordem. E eu vou além, Leoni. Além dessas peças que você disse, eu tenho uma preocupação, já não é de hoje, né? Porque a gente fica pensando, Claro, tentando... o que eles podem cobrar, né? que eles podem cobrar, uma peça que, se eles cobrassem, não estaria ali longe do nosso dia a dia, da advocacia, são as razões finais escritas, porque são apresentadas, né, ainda após o encerramento da fase de instrução, que equivale às alegações finais, os memoriais Claro. das outras áreas, do direito processual penal e também do processo civil. E eu tenho uma preocupação muito grande também aí com essa peça que pode aparecer. Mas, das tradicionais, a que o Leone listou aqui para vocês, realmente vale a pena, porque abrange tanto a fase de conhecimento, fase recursal em específico, depois a fase de liquidação e execução, né? Nós já tivemos a cobrança das duas peças, Claro. agravo de instrumento, agravo de petição e embargos à execução, embargos de terceiro que também está relacionado ali, e os procedimentos especiais. Não tem como você negligenciar o estudo dessas peças, né? Dá uma estudada com carinho, porque senão, se ela aparecer, pode se tornar ali surpresa, né? Para quem é aluno da MAS, não vai ser surpresa, porque além de ver durante as aulas essas peças, nós também temos as atividades. Os alunos eles fazem, entregam exercício relacionados a essas peças que a gente acabou de citar aqui, né? Então, Renatão, eu tenho uma preocupação de uma peça que já caiu em questão, ação rescisória. É uma que não daria para encher muito de teses, mas é algo que vira e mexe aparece. e está no Tem cotidiano o da volume advocacia. do mandado de segurança, o mandado de segurança talvez um pouquinho mais, mas entra. É claro que não é uma peça de começo de advocacia, mas daria para eles montarem algum exercício nesse sentido. E outras duas, se você for parar para Claro. pensar na execução, não caiu a impugnação à sentença de Ainda não. liquidação, que seria para o exequente,
E se você pensar numa prova mais empresarial, que é um pouco do perfil, mas aí seriam poucas teses. Acho difícil, mas pode cair. Inquérito judicial para apuração de falta grave. Pode ser E também. não só isso, né? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu sempre costumo dizer, pessoal, você que está se preparando para a segunda fase do exame de ordem, você deve pensar nas questões como uma peça em potencial. Por quê? Não caiu ainda como peça, mas como que eu vou saber? É só você olhar para as questões. Nas questões nós tivemos cobrança de embargos de declaração, que também é uma peça que está no nosso dia a dia e não foi cobrado. Então, olhem para os casos práticos de provas anteriores, as questões em específico, como uma peça em potencial. Foi assim com o próprio mandado de segurança. O que a banca fez? Era uma questão muito recorrente na segunda fase. Ela elaborou uma questão ali melhor e trouxe como peça prático-profissional. Então, a gente te ensina tudo isso, todas essas técnicas, esses macetes, esse olhar, né, durante o nosso curso de segunda fase, né? Então, mas desde já, para quem não é aluno da Másio, pega esse macete aí, passe a olhar com carinho as questões, né, como uma potencial peça prático-profissional. Porque assim, se cair, você já está preparado, já sabe mais ou menos como que virá o enunciado da peça na segunda fase do exame de ordem. Maravilha, meus amigos. Caminhando já para o final, você vê que a gente já está 56 minutos falando. Nossa. Né? Então está caminhando para 1 hora de podcast. Eu acho que está num volume bacana. Nós aproveitamos, tá, para eliminar algumas lendas urbanas e comentários negativos da área trabalhista. É uma área que vale muito a pena você escolher. É uma área muito do dia a dia, que começa dentro de casa. Então, começa com a diarista, com a doméstica, com o porteiro do prédio, com o zelador, com o síndico. Todo mundo já trabalhou ou trabalha, ou conhece alguém que trabalha. Tem também uma outra lenda urbana. Mas tem muita súmula e OJ. É uma prova com consulta. Então, a gente vai ensinar a consulta e, curiosamente, a súmula e a OJ acabam representando teses prontas que você vai parafrasear, vai colocar no material e vai acabar dando tudo certo. E aí tem um último aspecto, já caminhando para palavras finais, que eu deixei para o final de propósito, que é natural, durante a trajetória, o emocional pegar, né, o psicológico pegar. Então, e isso vale para a vida também, né? Eu falo por mim, né? Eu como advogado, como professor, não é todo dia que eu estou para cima, estou bem, estou animado, estou empolgado, entusiasmado. Mas, professor, você não fala pensamento positivo no meu filho? Eu falo muitas vezes mais para mim, está até tatuado aqui no braço, do que para qualquer outra coisa, porque tem dia, e a gente tem que se respeitar, que se deixar eu não quero sair da cama. Exato. Então, entenda você que está assistindo o podcast, que assim, não ache que nós somos superdotados, ou super-homens, ou não. E durante a preparação, a gente também ajuda muito o aluno nesse emocional, nesse motivacional, nessa inteligência emocional, nesse domínio próprio. Então, isso acaba sendo um diferencial muito aqui, que a gente se sensibiliza muito com o aluno, que manda para a gente várias histórias difíceis, de muitas vezes problemas pessoais, familiares, profissionais, e infelizmente, ou felizmente, porque eu estou procurando agora voltar a fazer, eu falei muito para o Renato isso, o que eu fazia no começo da minha carreira, vocês vão me matar, procurar amar a dor, o processo, né? Você voltar a encarar as dificuldades de uma outra maneira, né? E não ficar, sabe, com mimimi, com vitimismo, eu sei que é difícil, mas eu voltei a aplicar isso e está dando certo. Mas você que vai estar aqui com a gente, você vai ter um apoio nosso nesse sentido, né? E eu queria ouvir palavras finais de vocês, também abordando um pouco essa parte emocional, e a gente caminhando para o encerramento desse nosso podcast, porque se deixar, a gente fala bastante, mas foi um podcast muito rico, mas eu acho que é legal terminar, porque o emocional, ele vai pegar mais na segunda fase. Caião, como é que foi para você, e o que você verifica com os alunos, nesses altos e baixos na preparação da segunda fase? O emocional é muito importante, ter uma preparação, blindar sua mente é importante.
Eu já vi excelentes alunos no curso. Sim, alunos que você olhava a correção e falava, meu, o cara tá preparadíssimo. Tá voando, né? Tá voando. Mas que chegou no dia da prova, sentou, o ambiente, a ansiedade, se atrapalhou tudo. Como eu já vi alunos que eram mais relaxados nas atividades, mais tranquilos, e que quando chegou não sentiu tanto a pressão, né? Então, eu brinco que quando a gente faz a prova, a gente passa por 5 etapas quando você senta ali na cadeira, né? Primeira etapa é você sentar. Você sentou ali na cadeira, o que você faz? Você vai realizar a leitura da prova. No primeiro momento, é normal você se assustar. Claro. Você vai olhar e vai falar, meu Deus do céu. Quanta coisa. Eu não estudei nada disso. Não me passaram nada disso. Calma. Mas você respira, você lê de novo, você vai conseguir saber fazer, vai elaborar e vai passar. Então é normal você sentir esse misto de emoções. E aí, finalizando esse assunto, até para eu não poder deixar de falar disso, essa questão emocional eu também levo muito para o caminho de uma frase do Abel Ferreira. O Leone tem um pensamento positivo, ânimo firme, e uma frase que eu adoto para a minha vida profissional e também falo para os alunos de segunda fase quando você for sentar ali, você tem que ter a cabeça fria e o coração quente. É isso mesmo. A cabeça fria para você não se desesperar, para você ter um autocontrole, e o coração quente para você ter garra, ter raça, ter vontade para procurar, porque a prova vai te desgastar. A gente não vai mentir para você. São 5 horas ali. Sim. Que o seu cérebro vai fritar. Mas se você não tiver garra, força de vontade, fica difícil. Então você tem que ter a cabeça fria e o coração quente para realizar a prova. E ter uma preparação emocional com 2 pessoas aqui do meu lado, o Renato e o Leone, que são brilhantes nessa preparação, é essencial. Eu acho que isso é um outro diferencial que o nosso curso tem para os alunos de segunda fase. Muito bom. Realmente, falar em segunda fase do exame de ordem, Que é isso? eu sempre gosto de frisar, né, que eu não nasci com um DNA de gênio. Caio aqui, os dois, o Caião e o Leone aqui são 2 referências, 2 pessoas inteligentíssimas. A Carol também, que não está presente aqui, são pessoas brilhantes. Eu falo que eu nasci com um DNA do esforço. Quem não nasce gênio tem que se esforçar, tem que fazer o máximo. Se a sua curva é maior, você tem que correr mais. Tem que correr mais, mas não desistir de correr. Se você cansar, respira fundo e volta para a corrida. Quantos vídeos a gente vê, sobretudo relacionados à Olimpíada, que às vezes o atleta não saiu na dianteira, ele saiu atrasado, está lá atrás. Ou aconteceu um imprevisto, ele caiu, tropeçou e ficou para trás. Mas ele foi, correu, não perdeu de vista o objetivo. Esse ano teremos, hein? Esse ano teremos. É verdade. Não perdeu o Paris. objetivo e se tornou campeão. A vida, ela é assim, ela é feita de obstáculos. Nem sempre a gente está com o mesmo gás que a gente começou, né? Se a gente for parar para pensar, o último ano de faculdade, né, é o ano que a gente está mais exausto mentalmente. Por quê? A gente já andou só deserto, fez várias provas, foi aprovado, foi consagrado com o bacharelado, né? Terminou e está exausto emocionalmente e tem que enfrentar o exame de ordem, que é uma prova totalmente diferente de todas aquelas que você fez durante os 5 anos, né? E muitas vezes as pessoas acabam desanimando. Não percam de vista, pessoal, o sonho que vocês carregam consigo. Pensem o seguinte, nas pessoas que vocês mais amam. Se você está desanimado, não acredita em você mesmo, faça por aquelas pessoas que estão acreditando em você, que estão depositando desde o início da sua carreira acadêmica, né? Desde o início que você ingressou na faculdade, que estão acreditando que você é capaz de ser aprovado no exame de ordem. Faça por essas pessoas. Tenha um propósito muito claro na sua mente, né? Que o exame de ordem não é o ponto final, é o caminho para que você alcance o seu propósito maior, que é se tornar advogado, advogada e contribuir de forma positiva
para as pessoas, para a sociedade, uma sociedade melhor. E a sociedade ela precisa de você, e você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, não desanime com as dificuldades que você encontrar, seja ela pessoal ou seja nos estudos, né? Porque tem temas que são mais complexos, que demandam mais horas de estudos, né? Mas faz parte, tudo isso tem que servir de combustível para que você alcance o seu objetivo final. E eu sou testemunha disso, né? Sempre fui um aluno esforçado, e o esforço ele vai te levar, né? Talvez não na mesma velocidade do que o gênio, mas ele vai te levar no seu ponto final, que é alcançar a aprovação no exame de ordem, né? Eu falo que o esforço me levou até aqui, pessoal. Eu era a pessoa menos provável para ser professor. No meu início da carreira, meus estudos, eu nunca imaginei ajudar pessoas através do ensino. Mas as portas elas foram se abrindo, e eu sempre falo, aguenta firme, vou aguentar mais um pouquinho, vou ir mais adiante. Às vezes está tudo conspirando para não dar certo, eu falo, não, eu vou permanecer firme, porque no final eu vou conseguir chegar no meu objetivo. E pessoal, se você se esforçar, eu prometo que no final vai ter vitória, vai ter aprovação e vai ter nome na lista. Maravilha, meus amigos. Então, vamos encerrar, né? Breves considerações finais. E, para você que está assistindo o podcast, a gente sempre gosta de falar de uma frase, duas, na verdade, do próprio saudoso professor Damásio, né? Ele falava sempre que só não passa aquele que desiste, aquele que persiste passa, até na vaga daquele que desiste. E uma outra frase dele, que ele nunca conheceu ninguém que não passou no exame de ordem ou num concurso público. Mas ele conheceu, infelizmente, muita gente que desistiu de passar da prova do exame de ordem ou concurso público. Então, é para ir. Breves considerações, mas foi um prazerzaço contar com vocês aqui no podcast. Teremos muitos outros, né? E também já agradecendo aí o Damásio também desse espaço, porque eu acho que é fundamental esses encontros, para a gente poder compartilhar de uma maneira descontraída, né, informações muito valiosas para que a pessoa que esteja assistindo tire suas dúvidas e inicie de fato a preparação. Caião. Pessoal, eu só tenho a agradecer. Como eu disse no começo, é uma honra, é um privilégio estar aqui ao lado de duas pessoas que eu admiro profissionalmente e pessoalmente, são dois amigos meus. Adeus. Espero que esse seja o primeiro de muitos. Agradeço também ao Damásio pela oportunidade que me foi conferida. Certas coisas na vida a gente nunca esquece, e essa realmente eu nunca vou esquecer. Muito obrigado, e para você aí que está assistindo, que está escutando, a gente espera você aqui na nossa segunda fase OAB Trabalho. Maravilha, eu também quero agradecer novamente a oportunidade, é sempre uma honra poder estar aqui, para dividir com vocês a nossa experiência acadêmica, profissional, e para mim é uma honra trabalhar com duas pessoas aqui que são meus amigos, que eu tenho uma admiração enorme. Então, agradeço novamente pelo convite, ao Leone e ao Damásio pela oportunidade de estar aqui. Meus amigos, maravilha, tamo junto. E para você que acompanhou esse nosso podcast, ou na TV Damásio, YouTube, ou em uma plataforma de áudio de sua preferência, espero que tenha gostado, né, que esse podcast tenha contribuído para que você tenha tirado dúvidas ou que tenha despertado uma curiosidade de como é a área trabalhista na segunda fase OAB. Ficamos à disposição. Caio Rangel tem rede social, tem Instagram. Renato Santiago tem Instagram, também tem o meu Instagram. Com os nossos nomes, você consegue acessar, manda mensagem para a gente continua à sua disposição, e assista ou ouça esse podcast quantas vezes forem necessárias, tá? A gente quer falar alguma coisa? Não, e para os shows nossos, a gente tá igual? Também, aqui, isso é verdade. Pô, Caião, olha só. Aí eu vou deixar, eu queria que você colocasse nos comentários, né, para você que for da massa, ou no podcast, depois mandar para a gente, quem que copiou quem? Porque agora tá aqui, a gente tá, olha só. O Tico e o Eu Teco. acho que é estilo. Eu acho assim, ou você tem estilo,
ou você não tem estilo, né? Lógico. Chique. Mas olha, encerrando, obrigado mesmo aí pela atenção. A gente já convida para você assistir ou ouvir o podcast da primeira fase e acompanhe tudo que o Damásio for proporcionado aqui para frente, porque muita coisa boa e muita novidade virá. Então é isso. Mais uma vez, agradecimentos aos meus amigos, à equipe técnica, ao Damásio, aquele pensamento positivo, ânimo firme e até o nosso próximo encontro.